O nosso recorte hoje é assim, regras de ouro da educação. O que eu quero dizer com regras de ouro da educação? São perguntas muito frequentes que chegam aqui. Ah, mas como é que eu educo meu filho? Ah, como é que eu faço meu filho não ser analfabeto? Ah, como é que eu não sei o quê? E como que etc. Não existe a fórmula mágica, tá? Seu filho é seu filho, ele é uma outra vida. O que você pode fazer é fomentar, estimular, e pessoa a pessoa você vai ter muitas abordagens, etc. Porém, na generalidade, educação é uma arte de prudência, que você vai ter que adequar circunstancialmente várias coisas. Porém, há duas regras que são absolutamente universais. Regra número 1, tá? Primeira regra. Se você tem que reduzir a duas regras a educação. Então vamos lá. A número 1 é a seguinte: não tolere a mentira. Não tolere a mentira. Mentira é inaceitável. Se seu filho mentir, se alguém sob teus cuidados mentir, você tem que fazer um escândalo. Tem que ser algo muito exacerbado. Porque a mentira é inaceitável e tem que ser inaceitável. Se a pessoa assumir que a mentira é inaceitável, promover esforços vigilantes consigo para evitar descambar para mentira, olha, 50% do processo está feito. Sim. Muito mais interessante uma pessoa que tem um esforço ativo em ser veraz do que ter passado em qualquer escola, qualquer universidade, etc. Porque a veracidade é uma atitude de instalação no real. E se nós estamos instalados no real, é muito mais fácil a progressão intelectual, moral, de caráter e etc. Não se dissocia, gente. Isso é um barbarismo que está sendo feito hoje. Você não pode dissociar a atitude moral da assimilação cognitiva e da progressão intelectual. Isso é um barbarismo que está sendo feito hoje, tá? Mas assim, porque hoje a mentira é tolerada. É até o risinho. Você tem o risinho do Cine. O analfabeto funcional é um mentiroso, gente. Ele mente a condição dele. Ele mente os potenciais dele. Tudo que o analfabeto funcional se apega são arranjos que no limite são grandes mentiras, são grandes farsas. São arranjos castradores das potências dele. São esquemas de uma lógica de poder. Bajular alguém, agradar outro. Ele é sentimentalista, ele é bajulador, ele cultua o chefe, ele leva em consideração problemas de opinião, é consequencialista. Todas essas características são derivados de uma personalidade que mente. A pessoa que mente naturalmente vai se blindando disso e começa a progressão. Então, pessoa sob teus cuidados mentiu, cria um escândalo. Segunda regra, tá? Que olha, complementa demais a segunda. Desenvolva o gosto por ler. Tem que gostar de ler. Não interessa se a pessoa começou com a história de capa e espada, brigas da rainha, tramas palacianas, coisas de guerra, ficção científica, naves, contos de espionagem. Não interessa, vai ler peça de teatro, poesia, etc. Mas o cultivo do gosto de ler, inclusive extraescolarmente, antes da criança ir para a escola, você já tem alguns contatos com a alfabetização e com o letramento dentro da literacia. Fora do ambiente escolar, o cultivo de ler. Quem lê bastante. Quem lê, só lê muito quem lê com gosto. Então primeiro tem que gostar. Se gostar de ler, vai ler bastante. Se ler bastante, vai progredir, vai levar o critério, vai levar o vocabulário, vai levar a interpretação, vai se tornar uma pessoa mais inteligente. Então se aliam esses dois fatores, um rigor com a veracidade, intolerância para com a mentira,
o gosto da leitura, gente, vai longe, vai muito longe. Se essas duas características estiverem presentes, vai dar para ir muito longe. Com ou sem escola. Com ou sem escola. E às vezes, tem que ser realista. Todo mundo sabe aqui a minha posição. Eu tenho uma torcida muito grande que a escola brasileira alcance um patamar de inutilidade. Porque pelo menos melhora um pouco. Porque hoje tantas vezes ela é perversa. Ela não repreende a mentira. Não é um espaço estimulador da veracidade, como Prilar primeiro. E pessoas que passam por toda uma escolarização longeva, chegando na universidade, passando pela pós-graduação, mas não gostaram de ler. Ponto. Algo pior, pode chegar ao patamar de ter ojeriza a leitura, em que a própria faculdade faz um esquema para que não tenha que ler propriamente, mas que já há uma adaptação em níveis de analfabeto funcional, para funcionar com letras. Eu tive um professor de direito comercial, na faculdade, na universidade, tá? E ele se vangloriava que ele montou um esquema de dar aula de direito comercial, em que se assistisse a aula dele, do jeito que ele montou lá o esquema, ninguém precisava ler. Exato. Porque era uma abordagem tão boa que o cara tinha montado, boa entre aspas na cabeça dele, que todo mundo ia saber como resolver as provas, os exames, os concursos, sem nunca ter lido um livro. Esse era a vanglória do cara. Você está entendendo? Então o que acontece? Tantas e tantas vezes é um exemplo entre mil. Escola é ego, gente. Um puta de um egaço, assim, sabe? É um esquema de ego, sou aluno, o outro é professora, não sei o que, o grupo, essa ideia toda do... Quando uma criança tem dificuldade de desarmar esses esquemas. Então assim, se você chegar e falar, olha, essa pessoa, você percebe que a pessoa fez um esforço sincero em ser veraz, tá? E a pessoa lê muito, aposto que vai crescer, porque vai. Ponto. Agora, o cara passa por escolas, por isso. Então, quando o pessoal me traz, como é que faz? O pessoal quer muitas vezes que eu vou pôr o meu filho na escola da pedagogia X, da pedagogia Y, da pedagogia não sei o que, faz Kumon, não faz Kumon, põe no xadrez. Quando que começa a estudar os idiomas? Tudo isso aí é detalhe, gente. Tudo isso é detalhe. Você tá entendendo? Isso aí é um detalhezinho, tal, não sei o que. Mas a essência é duas. Gosta de ler? Não. Cultua a veracidade de uma forma rígida. Esses dois aspectos, desculpe, não são dois aspectos, são dois pilares. O resto é aspecto. Isso é a estrutura do prédio, gente. Simples, simples, simples assim, tá? Agora entra a questão, como é que eu fomento isso? Bem, tem várias formas, não dá pra ir nessa live pequena a vez, mas nós vamos ver pra frente. A questão do apreciação literária. Acima de tudo, você pode prover a literacia doméstica, a interlocução. Você tem o pior do mundo da orfandade. Quase todo mundo nesse país é órfão. O pior é o abandono. Não há. Bom, aí existe o superficial, a paternidade superficial que é provida, que o pai vira apático ao filho. Ele já tem uma relação funcional com o filho. Dotado de família assim. Não conversa, não isso, cuida, paga uma conta, vê um negócio, mas não tem nada com o filho. Afetivamente, participativamente, nada. Aí tem o camarada, mas muda um pouco a questão e ele interage com o filho. Essa interação, e aí tem o perigo do pai virar amiguinho do filho. Mais comum que peixe no mar também. Pai não é amiguinho, não é coleguinha de filho. A relação do amor paternal, maternal, tem nada a ver com o coleguismo e com o companheirismo. Companheirismo é o que ele vai ter na escola, que não é amizade, é companheirismo, é ter companhia para interação, que a escola está dando a interação. Agora, o patamar próprio da paternidade,
e que tinha que ser estabelecido de alguma forma numa escola civilizada, não é a interação. A interação ela acontece. Você vai na rede social, se interagir. Tá? Agora você tem que interlocucionar. Interlocucionar com uma criança. Conversar. Falar. Ela pergunta uma coisa, você instiga um porquê. Ela fala algo, você parafraseia aquele algo. Isso é um exercício interlocutivo. Porque ao cabo do tempo, isso vai prover a capacidade intralocutiva da criança, que é o diálogo da consciência. Sim, no limite o pai e a mãe vão sumir e vão criar figuras de consciência paternal e maternal dentro de uma pessoa que tenha recebido a paternidade e a maternidade propriamente. Então esse é um caminho para se desenvolver as duas coisas, a veracidade, porque tem que ter uma nudez nessa relação, absolutamente uma nudez, e isso é o que instiga a abordagem de letramento, onde depois a pessoa começa a refletir, começa a ler, tem que ver atrás da palavra, tem que interpretar e etc. Distante de qualquer abordagem meramente funcional, ou meramente de cumprimento, uma abordagem de desenvolvimento. Então são coisas aí que a gente vai ao longo de várias séries falar mais sobre a literacia, falar mais sobre a questão do rigor. Mas criança mente. Como é que chama isso? Não tem autoridade dentro de casa. Bom, acabou a autoridade, acabou, é o império da mentira aí. Se você está falando com um ambiente familiar com criança, autoridade não quer dizer autoritarismo, tá? Mas o papo é reto, tem que se aprender de cedo. Entendeu? Agora, o que acontece? Se não tem esses dois fatores, pode pôr na escola que você quiser pôr, pode pôr ali, fazer educação X, Y, manda pra Suíça, faz o que quiser e fica se enganando que você gosta. Mas quem valer-se desses dois meios, que eu vou repetir, gostar de ler, não é ler porque é obrigado a ler, isso é uma ilusão, é uma fantasia. Gosta de ler, que aí vai ler muito. Aí tem jeito de aprender a ler, quem vai falar. E de educar o gosto. Tá? E a segunda abordagem não minta. Tem uma abordagem muito interessante da psicologia tomista. É toda uma abordagem que está sendo desenvolvida para, a partir da proposta tomista, extrair um conteúdo aplicável a tratamentos de índole psíquicos. E o ponto central dessa abordagem é a proibição da mentira. O raciocínio é tal que, e eu concordo, né? O raciocínio é tal que, se há mentira, vai existir distúrbio psíquico. Se a mentira é vedada, combatida, com rigor ativo, tal, etc., tá? Não há a tendência desses distúrbios psíquicos eclodirem. Distúrbio psíquico, seja neurótico, psicótico, o que for, paranoico, transtornos, etc., a rigor é um problema de captura da realidade. Na medida que você fizer um esforço de instalação muito constante, de ficar no império da verdade, você está entendendo? E a tua tendência de uma sanidade é maior. Uma pessoa, gente, que não desenvolve sua inteligência, não é uma pessoa sã. Analfabeto funcional não é são. O homem, antropologicamente, é chamado a inteligência. Nada tem na natureza em vão. Se nós temos a capacidade de inteligência, ela tem que ser desenvolvida. Se ela não é desenvolvida, a gente está definhando. Se a gente está definhando, isso está recebendo compensações em outras coisas. Tá? São terríveis. Tá? E é o que está aí. Está aí. A pessoa fica fechada num mundinho de analfabeto funcional. Tal. Então, assim, vai educar alguém, intolerância com a mentira, ensina alguém a gostar de ler. Não vai exigir a ler, porque tem que ler isso. Isso é coisa de estúpido. Não faz a pessoa gostar. Conhece universitários com pós-graduação, mas não gosta de ler. É mesmo? Você não gosta de ler? Não. E você acha que você é educado? Não, que eu fiz 300 cursos. Você fez 300 cursos? Olha os diplomas, os certificados, as medalhas, o brasão, não sei o quê. Não, tudo bem, mas o que você leu?
Ah, você não leu nada? Não. E é curioso que você chega para os caras e fala assim, daí você faz dá para você fazer duas pegadinhas com o cara. Quando chega um cara para uma entrevista, ou porque você quer examinar alguém, você conta uma coisa, hein? Você mente? Você costuma mentir ou não? Ah, porque eu não minto, porque não sei o que. Fala, não, que bom, que coisa boa. E fala uma coisa, você gosta de ler? Claro, gosto de ler. Leio, sempre gostei de ler. Ah, sempre gostou, que bacana. Então, qual que é o último romance que você leu? Esse aqui é? Não, esse aí eu não lembro do romance. Ah, não lembro. Qual foi o último conto que você leu? Ah, não, conto? Não sei também, porque eu não lembro, sabe? Eu li lá, mas era aqueles contos. Eu falei, entendi. E peça de teatro? Também não? Não, peça de teatro eu não lia, não. E me conta uma coisa, tratados científicos, tem lido? Não, você não tem lido tratados científicos? Não. Revistas especializadas, você tem lido? Não, também não. Ah, não tem lido revistas especializadas? Não. Crônicas? Ah, não, você também não tem lido crônicas? Mas você não falou que não mente e não me disse que gosta de ler? Você gosta, mas não exerce o gosto? Como é que é, hein? Aí você vai ver no giro falso, isso é escola, hein? Isso daí é escola. Escola, absolutamente escola mesmo. Você tá entendendo? O analfabeto funcional resolve as coisas assim, na mentira mesmo. Ah, fala lá tal coisa que passa. Você faz uma pergunta pro cara. O analfabeto funcional por um advogado. Uma pergunta pro cara, a caneta tá na mão. Ele fica, mas tá ou não tá, ele precisa inferir se você vai gostar que esteja, se você não vai gostar que esteja. Por quê? Porque ele não tem vindo com a verdade. Ele tem vindo com aquela situação dele ali, de merda, é uma situação de acomodação, de dependência. Então, assim, o que acontece? Não é só que essas pessoas são ineptos, eles são ineptos crônicos, vão ficar assim, igualzinho. Muito obrigado a todos.